pipoca? Tem pipoca na panela? Pipoca na panela, começa a Mas eu arrebentar. estava esperando uma Pipoquinha pipoca, com não. sal. Eu estava que esperando cheiro era que- uma pizza, né? Ah, tem pizza também. Pois é. A pipoca está fazendo. A gente fica meio embuchado, sabe? É bom é pizza, que é a pizza gostosa que eu comi outro dia no Jardim Canadá, pipoca. Ô, pipoca, mas você sabe que. Eu estou falando que é impressionante. Isso aqui tem sido quase que uma aula para a gente. A gente vê tanto depoimento aqui, tanta história maravilhosa. Acabamos de assistir uma agora. E você também, com a sua simplicidade, essa vontade sua de servir, né? De ter um público que te conhece mais no Jardim Canadá. E você é testemunha das coisas que faltam no Jardim Canadá, que precisa ser feito no Jardim Canadá. Eu acho que o seu nome Fecha a porta. é, Aí. seu nome, sem dúvida nenhuma, acho que merece também, né? Pela sua vontade, pela sua idade, pela sua juventude, né? Estar na Câmara representando os Nova Alimentos, principalmente naquela região. É claro que lá tem outros candidatos, né? São todos merecedores, principalmente do nosso partido, são merecedores do nosso apoio também, mas eu fico muito feliz de primeiro ter te conhecido, né? E você tem uma história parecida com a minha, né? Em vez de vender pizza, eu vendia era gás, tá certo? Com a loja de imóveis, antes fui bancário, né? E você está na mesma linha, na mesma toada, né? Eu tenho certeza que você não vai ficar, você não vai parar apenas entregando pizza ou fazendo pizza, né? Você tem um futuro brilhante pela frente. E mais, servir ao município, representando a população daquela região na Câmara Municipal, não é isso? Então, acho que são as palavras minhas iniciais, são essas. Passa a palavra para a sua madrinha, que é Letícia, né? Letícia foi a responsável por te Madrinha. conhecendo, né? E, então, acho que é muito importante isso, né? Então, ela vai dar contar um pouquinho da sua história e depois você fala um pouco também. Pois é, gente. Eu conheci o Gelson, eu acho importante falar isso. Eu conheci o Gelson tem mais ou menos uns 7 anos, né, Gelson? Gelson era motoboy. E na ocasião ele foi ser motoboy na pizzaria do meu marido, do Joe. E ele foi ser motoboy lá e eu lembro que um dia a gente estava lá trabalhando, que a gente que luta pela vida, né? Você faz de tudo, né? Você trabalha, enfim. E eu trabalhava como jornalista, mas eu ajudava meu marido lá na época era meu namorado. E o Gelson chegava e falava, como é que faz a pizza? Como é que abre? Aquele jeito dele manso, vocês vão ver que ele tem um jeito assim de falar, calminho. E eu ficava olhando aquilo e aquele interesse dele de aprender as coisas. E eu não, ele, se eu não me engano, ele falou um dia assim, um dia eu vou ter minha pizzaria. Eu quero, isso é legal de fazer, eu quero fazer isso. E aí depois o negócio do meu marido não foi para frente, né, por algumas situações. E a gente parou de trabalhar com o Gelson, passa alguns anos, Gelson abre o seu delivery de pizza, continua a amizade com o meu marido, né? Aprendeu a fazer pizza com ele, uma massa especial, tem um segredo aí que só está entre meu marido, Gelson e o Thomas e o filho do meu marido. Só 4 pessoas sabem desse segredo da massa. Gelson, eu contei essa parte aí que faz parte da minha história, mas assim, para apresentar mais oficialmente, Gelson é o mais conhecido como Pipoca lá, ele é do Jardim Canadá, é baiano, né? Veio para Minas, casou aqui, não foi bobo, casou aqui em Minas, né? Estamos lá com a Rosana também. Um beijo para você, Rosana, no Jardim Canadá. Ele é morador do Jardim Canadá, viu aquele lugar crescer, conhece bem a história daquele lugar, muitos anos que mora na cidade. É proprietário também da Pipoca, Rádio Pipoca Publicidade, roda aquele Jardim Canadá todo, faz amizade com todo mundo, é um cara parceiro. Quem é amigo de Gelson tem um amigo de verdade. Gelson, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que não foi fácil, porque você é bem tímido para falar, para se expor, mas quando fala, tá em pérolas maravilhosas. Boa noite, obrigada. Boa noite, Lê. Eu que agradeço pela participação aqui, essa rica oportunidade, né?
de estar aqui participando e falando um pouco. E isso que você falou mesmo, é basicamente isso. Você me conhece bem, né? Parece até que a gente combinou, né? Porque você falou tudo. Eu imagino, porque assim, até a música do Jingle que eu acabei de criar, você nem sabe. Sério? Sério, é essa música aí, muito legal. E boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Isso daqui para mim está sendo uma grande oportunidade. Eu nunca me imaginei estar aqui, assim, podendo contar um pouco sobre a minha vida e sobre as necessidades do povo novalimense, né? Principalmente da Regional Noroeste, Jardim Canadá, Água Limpa. Então é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Pela presença, por estar aqui, por essa rica oportunidade. Agradecer ao Vitor Penido, a Letícia primeiro, né, que me apresentou o Vitor, e o Vitor por ter me apresentado ao Partido Liberal, né, que eu tô aqui com muito orgulho de estar representando. E agradecer a minha esposa também, né, que tá comigo em todas as minhas lutas. Ela fala, você é doido demais. Você pega cada rabo de foguete pra gente. E assim, é impressionante. Tudo que eu pego, igual você falou, eu vou até o final. Eu sempre estou insistente nisso. Eu queria agradecer a minha família, né, por estar presente comigo também, sempre me apoiando, alguns até de longe. E é isso aí. Ô, Gelson, uma coisa que assim, a região Noroeste, ela é um lugar muito promissor em Nova Lima. O Jardim Canadá, né, Vitor, tem vários comércios, pode crescer muito. Começou numa população de quase uma pessoa morando só naquele lugar e hoje cresceu abundantemente. Água Limpa da mesma forma. E lá é uma comunidade que se abraça, né, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Eu queria que você apontasse um pouco o que Jardim Canadá, Água Limpa, Vale do Sol também, você trabalhou lá dentro, você conhece bem as pessoas lá dentro, você transita por todas as classes lá naquela região. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, Jardim Canadá é um lugar bacana, né? Água Limpa é o antigo Jardim Canadá. Hoje, Jardim Canadá já está mais avançado e a Água Limpa está caminhando pro mesmo caminho, né? E Vale do Sol também eu rodo muito no Vale do Sol. Eu trabalhei na floricultura Morro do Sol, onde eu aprendi muita coisa lá com o João e o Ronaldo. O pessoal conhece muito lá. Queria também agradecer aqui ao João, o Ronaldo e o Tacelini. São pessoas fantásticas que me ensinou muito sobre, não só sobre trabalho, mas sobre a vida também, né? E eu convivo sempre ali naquele meio ali e converso com as pessoas diariamente. Eu passo na mesma rua, às vezes 3, 4, 5 vezes todos os dias. Rodo muito em Água Limpa também. Água Limpa é gigante. Então a gente vai vendo que as pessoas reclamam mais, né? Eu acho que a gente precisa de muita coisa naquela região ainda. Mas eu acho que o que mais a gente precisa lá é de alguém que realmente nos represente, né? Uhum. Que é o que mais a gente precisa lá. Eu acho que os que estão hoje na Câmara não nos representam. Eles só representam a si mesmos, né? Então, isso daqui eu queria deixar bem claro, porque eu acho que com uma cidade rica, milionária, né? Que nem a gente tem, uma região igual a Regional Noroeste, onde recarga bastante recurso público, então eu acho que a gente poderia ter mais recursos lá na nossa região, né? Acho que falta um pouquinho de cuidado com o povo. O Gerson, mais conhecido por Pipoca, né? Eu brinco demais, chamo você de Pipoca porque você é o seu apelido, né? Uma pena que a descontinuidade de governos, isso é um negócio que acontece no país todo, né? As pessoas não têm humildade de dar continuidade, principalmente aqueles projetos são bons, né? Esse é o maior mal e o maior prejuízo que a população brasileira tem, né? E vamos falar para Nova Lima, né? Nova Lima aconteceu isso, eu fui prefeito de 6 mandatos, né? Em todas as minhas saídas, infelizmente, os meus sucessores, quase todos, né? Não deram realmente continuidade, né? De aproveitar e continuar aquele trabalho, né? E com isso sempre aparecem os que assumem, substituindo a gente, querendo inventar a roda, né? Sendo que já pega um caminho mais ou menos, as coisas mais ou menos encaminhadas e acaba, às vezes, tendo essa parte aí, né? Então, eu sei que Jardim Canadá, por exemplo,
O Jardim Canadá ele cresceu nesses últimos 20 anos. Não é isso? Então, praticamente, aqui até 2098, Nova Lima tinha muito pouca gente, muito poucas coisas. E Nova Lima, a parte histórica da cidade, precisava de quase tudo, né? Nova Lima tinha ruas no centro da cidade que não tinha calçamento. Os bairros Nova Lima, Vila Operária, Vila Passos, daí, próprio Cristais, né? Boa Vista, Mingu, esses bairros todos eram carentes. Então, eu como prefeito, eu não tinha como deixar de atender um lugar que tinha mais população, que era o maior, o núcleo populacional naquela infinitamente maior, era 90%, e lá tinha 5%. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de ter o cuidado, né? Primeiro foi água tratada, depois foi extensões de rede elétrica, diversos quilômetros que aconteceram com a gente. Depois veio o asfaltamento, depois veio a parte de infraestrutura. Aquela parte ali, na parte central do Jardim Canadá hoje, ali era uma bacia, né? Sempre uma bacia. Então ali carecia de um grande trabalho de galeria de águas fluviais para poder não acontecer o que acontecia no passado. Mas, como eu falei, tinha muita coisa que para a minha saída, tinha que dar continuidade. Então, com isso, posso afirmar que por escolas foram quase todas comigo, praticamente. Quinto, oitavo, ensino médio foi comigo, né? Então, a subprefeitura foi comigo, né? Então, só que fizeram alguma coisa, mas não foi aquilo que poderia ter sido feito, né? O que hoje a gente sabe que tem que ter, e tem um compromisso do Gilson, né? É justamente de aqueles pontos principais do Jardim Canadá, que é, por exemplo, aquela saída ou entrada do jardim. A entrada não é tanto, mas a saída, ou melhor, a entrada quando a pessoa vem do Rio de Janeiro é totalmente muito, muito difícil, né? Aquele capacidade subterrânea ali para 2 carros, que não existe, né? E a saída é a mesma coisa. Isso é quase que uma prioridade, né? Muito bem. O problema do esgoto está com um problema sério. O problema vamos dizer assim, da parte de água também eu sei que tem problemas lá. O problema da própria UBS que tem lá, que foi construída por nós, né? Ela precisa também, sem dúvida nenhuma, de um atendimento maior, de médicos especialistas em alguns setores, em algumas áreas, que há necessidade da região. Então, é muita coisa que tem que ser olhada. E posso dizer que, além do Gilson, como candidato a prefeito, ele tem esse compromisso, e tem você, como candidato a vereador, que conhece e roda toda aquela região. É isso? Isso é muito importante. Então, acho que você não deixa de ser um candidato que, com a sua simplicidade, vivendo os problemas que você vive, mesmo que um candidato a vereador aqui, tem um exemplo aqui de superação, de força. Tudo, né? Impressionante essa mulher que saiu daqui agora, a Viviane, assusta a gente. Né? Mas, então, acho que você, com essa humildade sua, com essa luta que é sua, que é tanto que começou com motoboy, e aí hoje já é o empreendedor com pizza, né? Fazendo pizza, distribuindo, entregando pizza, e agora pleiteando uma vaga da Câmara dos Vereadores. Então, só tem que cumprimentar você e pedir a Deus que te dê luz, força, que a população reconheça isso. Tá certo? Isso aqui é importante, não é isso? E aí você sai do Jardim Canadá, você vai para Água Limpa, que é outro lugar para você. Quando você fala ali, o Vale do Sol já é um loteamento diferente, com pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Mas mesmo assim precisa também de infraestrutura. Precisa de coisa ali também, tá certo? Mas o mais grave ali hoje é, sem dúvida nenhuma, Água Limpa. Ela precisa de extensão de rede de água, rede elétrica ainda, tem problema sério lá de urbanização. Escolas nós deixamos, mas com certeza, pelo crescimento da população, passa a ter necessidade de ampliação das escolas, né, da creche, não é isso? Da própria UBS, da condição melhor, fazendo um levantamento da demanda, que hoje tem que fazer levantamento de demanda. Nós não precisa disso aqui, mas qual que é a demanda? Tem uma pessoa que vai lá uma vez por semana. Então não tem jeito, isso aí a população tem que entender isso, não é isso? Então tem que saber qual que é a demanda de um pediatra, qual que é a demanda de um ginecologista, qual que é a demanda de um clínico geral, qual que é a demanda de um médico da família para fazer esses levantamentos todos, né? Então acho que isso é muito importante isso aí. Então, mas com você representando aquela região, eu tenho certeza que, e cobrando, e não sendo boizinho de preserva de prefeito, tá certo? Eu tenho certeza, independentemente, né? E eu tenho muita esperança que o Gilson vai dar a volta por cima, pela pessoa dele, pelo
pelo currículo que ele tem, pela história de vida que ele tem, que é igual ao seu, não é isso? Eu acho que vai ser... Nós E vamos pela ter... carência de Nova Lima agora também, né, Vitor? Justamente. Tá bom. Para a gente finalizar, eu queria, Gelson, porque outro dia eu ouvi, foi até o Alexandre do Queijo que me repassou a informação. Lá em Água Limpa tem, Vitor. Você sabe o que tem lá em ÁguaLimpa? Um ponto de ônibus! Um ponto de ônibus que custou R$52 mil e esse ponto de ônibus não funciona, porque o ponto de ônibus era para ter LED. Sabe, gente, o pessoal de Nova Lima, o ponto de ônibus tinha que ter iluminação de LED à noite. Não tem. O único lugar que eu vi foi perto de um residencial ali, antes da Presidente Kennedy, antes do trator, eu não lembro o nome do residencial. É o único lugar que eu vi com LED. Água Limpa não tem asfalto, não tem um tanto de coisa, mas tem um ponto de ônibus. Como que você vê essa situação? Eu queria que você falasse sobre essa situação, como que você enxerga, porque você foi provocado a vir para a política. E você entrou e você começou a ver tanta coisa, e hoje qual que é a leitura política você faz dessas coisas? Queria que você respondesse isso olhando para as câmeras e conta seu número para a gente depois. Pois é. Eu vou falar sobre 3 coisas. Sim. Uma é informação, conhecimento e sabedoria política, né? Eu sou novo na caminhada política, mas esse pouco tempo que eu estou caminhando, eu consigo perceber algumas coisas que eu não percebia antes, né? Eu acho bom até você que está em casa nos assistindo começar a procurar mais entender sobre política, porque é uma coisa que é muito importante para nós no dia a dia, você que está empreendendo, né? Eu queria deixar uma mensagem para você que está em casa. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos os próximos 4 anos? Porque tá na hora de você pensar nisso, né? Agora, dia 6 de outubro, né? A gente tem eleição aí. Então, pensa bem nisso, né? E escolha bem. Mas, enfim, a questão do ponto de ônibus é o seguinte. Eu acredito que a atual gestão, ela pegou uma Pepsi e uma Coca-Cola, né? Tirou o rótulo da Coca-Cola e colocou na Pepsi e entregou para a população. E a população tá tomando, tá achando gostoso e tá achando que é Coca, né? Mas na verdade só maquiou, né? E assim, eu acho que com esse investimento todo e todas essas festas e tal, eu acho que dava para fazer muita coisa, principalmente em Água Limpa, onde a gente não tem quase nada em Água Limpa, né? E lá a gente tem pessoas lá que tá sem água potável para beber em Água Limpa. Você vê, a situação, assim, a gente precisa de muita coisa, mas a falta de água, eu acho que é realmente difícil de engolir sem água. E né? nesse inverno sem chuva, seco, hein? É poeira. Principalmente nessa época. Essa época é a pior época que tem, porque quando tá chovendo e tal, o povo tem poço artesiano, um vai emprestando água pro outro e por aí vai, né? Mas é difícil de encarar essa situação. No Jardim Canadá, a gente tem um problema gravíssimo lá com a habitação, né? Porque a população lá está suprimida num espaço pequeno. Tem muitas empresas lá fornecendo vagas de emprego, mas a população de lá mesmo é pouca para atender essas empresas. E às vezes tem que vir gente de fora para poder atender, né? Então, os microempreendedores, o pessoal que é comerciante, às vezes eles procuram pessoas capacitadas para trabalhar, não consegue. É a qualificação. E tipo assim, e também às vezes o comerciante ele passa por uma situação que um mês ele trabalha e no outro ele paga para trabalhar. Então oscila demais ali na nossa região. Porque a maioria das pessoas que vai para lá são pessoas de fora. A população lá ela é comprimida, né, para a área industrial que a gente tem lá. Né? Sim. Então eu acho que a gente precisava de mais espaço lá, casas para as pessoas morar e sair do aluguel. O aluguel lá é carérrimo. Eu pago aluguel há 16 anos. Há 16 anos eu pago aluguel. Até para poder a gente alavancar nossos negócios é difícil pagando aluguel. Sim. Né? E ainda tem que deixar os calção e ficar sem nada. Só para você ter uma noção, mais ou menos, com que gastou com esses 50 milhões de reais para poder quebrar a praça em Nova Lima, daria para você fazer no Água Limpa perto de 50 quilômetros de asfalto.
Tá certo? Quantas pessoas não seriam beneficiadas com isso, né? Aí você fala uma coisa, outra coisa que é muito importante, um valor mais ou menos por alto, né? Casas populares. Eu deixei, há 4 anos atrás, aliás, eu deixei na Câmara Municipal, não foi no último dia do meu mandato. No ano anterior, faltando um ano e meio para terminar meu mandato, eu mandei 2 projetos para a Câmara para construir 1.200 apartamentos em Nova Lima. Saí, a Câmara não aprovou nenhum desses 2 projetos. Pois é. Aí que eu chamo a atenção pela responsabilidade de um vereador, uma coisa tão importante. Você, para fazer 1.000 apartamentos em uma cidade, 1.000 apartamentos, seria mais ou menos 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Tá certo? Vou mais um pouquinho. Quando eu estive na Câmara dos Deputados, eu aprovei uma emenda constitucional para reduzir os percentuais das câmaras municipais. Não foi de Nova Lima só, foi do Brasil todo. É isso? Não para acabar com a Câmara de Vereadores. Mas certo é que hoje, se esse projeto que foi aprovado na Câmara, se tivesse sido aprovado no Senado, hoje Nova Lima estaria gastando aí, estaria com um orçamento totalmente algo compatível de 25 milhões de reais por ano. Hoje. 25 milhões de reais. Daqui é projeto para fazer. Daria tranquilamente para a Câmara fazer um trabalho maravilhoso, sem problema nenhum. É a Câmara de Nova Lima, estou falando, não estou fazendo uma crítica aqui, não é só Nova Lima não, gente, pelo amor de Deus. E o vereador estão no mandato aí, não quero tirar nada de vocês. E outra coisa, tenho certeza que dos 10, se reeleger 7, está ótimo, tá bom. Se der 2 ou 3, pode perder a eleição. Não estou desejando isso para eles, não. Certo? Mas vão admitir que vão ter 3 ou 2 ou 3 ou 4 aí, e a partir do dia 1º de janeiro não é mais vereador e vai ser cidadão. E você, quando tiver como cidadão, você vai concordar comigo. Tá certo? A pessoa, quando está no cargo, não pode mexer comigo. Mas se hoje não vai me gastasse 25 milhões, ou que fosse 30 milhões com Câmara Municipal, está gastando mais que isso, que é um valor, deve ser um valor enorme. E que ano que vem vai ser 72 milhões, parece. Está falando aqui dados que passaram para mim, viu? Pois é. Essa economia de 42 milhões de reais por ano, a mais que seria o normal, e não altera nada no trabalho na Câmara Municipal, desses 42 milhões de reais, daria para construir nada mais, nada menos, só para vocês terem ideia, de, vamos dizer assim, de alguma coisa perto aí de... Vou fazer uma continha rápida aqui, só para não... Nossa, vai usar a calculadora, que milagre. Não, é porque eu estou com dúvida realmente. Isso é um milagre, eu nunca vi. Daria para você fazer, em 4 anos, daria para você entregar 3.000 apartamentos, nem fazer com calculadora não. Vai ser 3.000 apartamentos, só com essa economia. Tá certo? Então o que eu falo? Não é Nova Lima não. O Brasil, é por isso que eu estou chegando à conclusão que o Brasil não tem jeito. Não tem jeito. É mesmo, eu não sou pessimista não. Você imagina, o orçamento da Câmara só de Nova Lima para o ano que vem é maior que 50% do orçamento dos municípios de Minas Gerais. O município tem 20, 22, 25, 30 mil, 35 mil habitantes. Você imagina só. Então está tudo errado nesse país nosso. Está na hora de renovar, agora, não é só Câmara Municipal, não. Vou falar de todos os setores, falar que é do Judiciário, falar que é da Câmara do Poder Legislativo Municipal, Estadual, Federal. Tá certo? Então, essas coisas, é só ter seriedade para isso. Mas no mais, eu acho que o nosso papo está como. Eu gostaria mais de te ouvir, mais para você acabar com o seu recado, que é muito importante, né? E embora a noite é longa para mim, não tem problema nenhum, tá certo? Eu estou tranquilo, né? Estou muito bem, tá certo? Pois é. Então, eu acho que a vida é isso aí, concorda? É ou não é? Mas vamos lá, Pipoca, vamos lá. Você fala aí de 3 mil casas, né, populares. 3 mil casas. Pois é, agora imagine o tanto de pessoas que não ia ficar... Quanto você paga de aluguel? Eu pago 1.200 de aluguel hoje. Sua casa tem quantos metros quadrados? Lá em casa tem 12 por 24. Dá 24, dá 200, mas sua casa é grande.
O 240, com mais... Exatamente. É, Pizzaria 41. na frente. Ah, e não, você tem a parte comercial também. tem uma parte comercial, não, é separado uma da Uma outra. casa, na frente apartamento seu. Não, apartamento, só o lugar que você mora. Lá então é 12 por 12. 12 por 12, 144 metros, não é isso? É. Então é isso aí. Mas você imagina só, com certeza isso aí teria condições de dar, que não desse, mas pelo menos desse o terreno para você construir, vamos ver um exemplo aqui, né? Antes de você aqui, que resolveria o problema também, não é isso? Pois é, eu pago aluguel há 16 anos. Eu já morei em Macacos, eu já morei na estrada de Jardim Petrópolis. Quantas casas com 16 anos você não teria construído? Exato. Pois é, aí eu penso, né, se há 10 anos atrás eu já tivesse saído dessa prisão, né, que atrapalha a gente, quanto hoje eu já teria prosperado na vida, nos meus negócios, né? Eu trabalho com carro de som, eu trabalho com publicidade, trabalho com pizzaria também, assim, eu ia ter mais energia para dedicar e mais satisfação, né? Porque quando a gente vê retorno, a gente tem mais satisfação. Então Exato. é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida nisso, né? Sim. E eu penso assim, para quem está lá hoje nos representando, tem que lembrar o seguinte, que você está cuidando de gente, né? Quando você está cuidando de gente, você está mexendo com a coisa que Deus mais ama, é gente. Então, presta bem atenção no que você está fazendo com a nossa gente, né? Então, fica aí esse recado.